Olá, hoje daremos início à nossa série de 6 episódios que juntos totalizam o projeto Histórias LGBTQIAPN+, Narrativas Sem Rótulo. Esse projeto tem como objetivo dar voz e visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+, da cidade de Livramento de Nossa Senhora. É um projeto realizado pela produtora Engenho Produções, com o apoio financeiro da Paulo Gustavo do município. Eu sou Kizzy Sakili, jovem, negra, bissexual, estudante da Universidade Católica de Salvador, no curso de Direito. E nessa primeira temporada serei a mediadora de vocês. Hoje temos como convidado. Oi, meu nome é Ayla Oliveira, tenho 18 anos. E é isso. Eu sou Juliana Bispo, tenho 28 anos, sou uma mulher de axé, sou licenciada em teatro, artista, realizadora audiovisual. Meu nome é Cleito Lima, tenho 33 anos, bacharel em Direito, pesquisador e produtor cultural. Meu nome é Kate, tenho 28 anos, sou transexual, né? E é isso. Esse primeiro bloco tem como objetivo abordar os aspectos que permeiam o tema educação. Sabemos que a educação é um pilar fundamental na construção de qualquer cidadão. Porém, sabemos que muitas das vezes, para os integrantes da comunidade LGBT, os meios educacionais podem tanto acolher quanto afastar. Então eu começo com a seguinte pergunta. Vocês acham que a educação foi acolhedora durante o processo de formação de vocês? Não muito. Não muito. Você pode discorrer mais sobre o tema, se você sentir à vontade, narrar seus processos, sua trajetória. Vamos ver, sobre a infância, né? Na infância não era meio difícil. Tanto como na escola, tanto como os alunos, né? Que a gente tinha convivência, era meio difícil. E quando chegou no colégio, né, e tal, mais no primeiro ano e tal, foi meio difícil. Porque tinha assim, a questão de muito preconceito. Só que antigamente eu sofri mais preconceito quando eu era mais criança, né? Quando eu era mais jovem. E aí foi mais difícil. Foi um pouquinho mais difícil, só que eu não desisti, só que eu parei no segundo ano. Eu desgostei, acabei desistindo de me formar e seguir outro rumo da minha vida. Então, o processo da educação dentro da escola, para mim, ele talvez foi um pouco confuso, porque eu fui uma pessoa que só fui me assumir, né, logo depois dos meus 20 anos, 22, 23 anos, né, para a família ou para a cidade. Até então eu nunca tinha me visto com ninguém. Então, ninguém sabia, de fato, que eu era, né? E aí, nesse processo, a gente meio que, por não falar desses assuntos dentro da sala de aula, a gente pode até perceber algumas coisas, mas eu, por exemplo, não sabia, não tinha informação. Eu fui acessar algumas coisas depois que eu fui fazer teatro, depois que eu saí de Livramento. E aí foi um processo meio que eu não tenho muita referência, né? A coisa da invisibilidade, o processo da invisibilidade mesmo. De a gente não ver, ou de passar por processos, né? De ver fazendo piadinha com o outro e às vezes também recuar. Enfim, foi... eu acho que eu usaria a palavra invisível, assim, como se não existisse esse contexto, como se isso não existisse. Para mim também foi um processo assim um pouco já próximo também da realidade de vocês. Eu acho que a escola foi um pouco a extensão assim desse espaço de censura, e eu acho que eu venho de uma geração também em que essas discussões, esse debate, ele não era tanto disputado como a gente tem hoje contemporaneamente, né? E aí a gente vivi muito daquilo que a gente hoje consegue nomear como bullying, né, como censura e tal. Eu sempre fui uma criança, um jovem, adolescente que sempre deu muita pinta, né? Então, a minha sexualidade sempre extrapolou assim as minhas relações, e aí isso também chamou muita atenção. É isso, assim, acho que a minha experiência caminha junto com essa experiência de vocês também, assim, de seu espaço de invisibilidade, de censura, infelizmente ainda. Kate, eu tenho uma pergunta pra você. A partir da sua
do que você desenvolveu durante o seu processo de fala e sobre Cleiton também. Cleiton falou sobre a extensão do espaço de censura. E eu queria saber se você acha que as violências que você sofreu durante o seu processo acadêmico, que seria o preconceito, o que hoje conhecemos como bullying, como Cleiton falou, afastou você da educação. Então, parte do seu desejo de abandonar, de não concluir, foi também por causa dessas microviolências e macroviolências que você vivenciou dentro desses espaços? Sim, um pouco, porque, tipo assim, eu ainda sou tímida, né? Então eu tinha muito medo de ir para outra escola, então de sair, de mudar de escola, de frequentar lugares, porque era um preconceito, tipo assim, eu também não era assumida, eu tinha meu jeito, igual, né? Eu tinha um jeitinho, então, tipo assim, as pessoas falavam pra mim. Era aqueles xingamentos, aqueles nomes, né? Horríveis que, né? Hoje não tem muito mais, né? Mas ainda tinha, então, tipo assim, eu abandonei. Eu fiquei assim, meio com receio de ir pra escola. Eu não conseguia estudar direito. Tanto que eu tinha dificuldade de estudar, de ir pra escola. Só que mesmo assim eu ia, só que, né? Era na saída da escola, sofrendo bullying. Tanto que o colégio também não dava apoio. Não dava apoio. Tipo assim, a diretora não dava apoio. Ninguém. Você abandonou e a escola também te abandonou, né? Abandonou. Só que eu continuei, tipo assim, né? Eu insisti até o segundo ano, só que eu comigo ainda mais. Você foi até onde era tolerável. E é muito triste isso, porque sabemos que temos a garantia do direito à educação, mas por muitas vezes não somos abraçados por esse espaço. E esse direito o direito da educação não deveria esbarrar no nosso direito de sermos livremente quem somos. Então, eu entendo a sua narrativa, assim como a de Cleiton, a invisibilidade de Julie. Reconheço bem esses espaços. E aí, pergunto de volta a vocês quais foram os principais desafios dentro do ambiente educacional, em relação à identidade de gênero, à orientação sexual, enfim. Você trouxe essa questão do bullying. Cleiton também, sobre ser uma figura que deu pinta, né, que externalizava a sua orientação sexual. E eu gostaria de saber mais detalhes sobre isso. Como foi o processo de vocês, o processo de contornar as violências, né, de conseguir ultrapassar essas barreiras e ascender dentro da sociedade, porque vocês estão sendo em resistência. Na minha experiência, assim, eu tive muito que eu sempre fui, acho que eu traduzi isso no meu comportamento, no meu esquema corporal, muito na minha expansividade, assim, né? Então eu sempre fui uma criança que chamava atenção, porque era curiosa e tal. E aí eu senti que eu deveria compensar essa exposição da minha sexualidade, esse constrangimento, esses xingamentos, essas violências, através da educação. Então, assim, eu sempre tive que... então eu comecei a estudar bastante, então eu provava isso, eu achava que tinha que provar isso, né, nas notas, e ter um bom desempenho acadêmico. Aí eu acabei traduzindo esses constrangimentos, essas violências, através de tentar me provar nesse outro lugar. Então, assim, é viado, mas é inteligente. Olha como é que ele é curioso, olha como ele é inteligente. Então, eu achava que aquilo me dava que aquilo foi... eu entendi, percebi que eu poderia usar aquilo como estratégia para poder continuar ocupando aquele espaço, seguindo naquele espaço. Eu tentava fingir que não era comigo. Só que, tipo assim, meu jeito eu não percebia. Então, pra mim, eu até negava, eu tentei mudar meu comportamento, porque eu não sabia que eu agia que nem eu sabia, né? Quando as pessoas falavam pra mim, ou então pra minha mãe, eu tentava mudar meu comportamento, porque até eu via, tanto em televisão, tanto pessoalmente, então eu falei assim, vou mudar meu comportamento. Tanto que eu tentei mudar. Só que aí chegou uma hora que eu falei, Isso não sou eu, né? isso não sou eu. Acho que a gente sempre passa por essa fase, né, de tentar se adequar, de tentar se conter, para tentar ser aceito, para tentar realmente entender o que é parte desse processo, né? Acho que acontece muito com a gente, tá, assim, nas nossas trajetórias. Isso de tentar se adequar, tentar se policiar, na verdade, né? Eu não posso dar pinta, eu tenho que me conter, eu tenho que controlar a minha voz, é muito isso, minhas mãos é assim e tal. Passei por isso também, esse processo. Júlia e Ayla querem fazer um comentário sobre esse processo? Acho que, pra mim, esse lugar de
não compreender na minha adolescência, por exemplo, a minha sexualidade, era um fator, né? Tipo, eu nunca fui uma pessoa que me achei hétero, né? Mas eu não falava sobre isso, eu sempre fugi muito desse assunto. Eu fui uma menina que brinquei até os 15 anos de idade. Então, acabou que isso pra mim só foi ser uma questão lá na frente, né? Depois que eu já tinha terminado o ensino médio, eu já tinha saído da escola, e aí rolava muito de ter... As pessoas comentavam muito o fato de nunca terem me visto com ninguém, de eu nunca ter namorado. Então eu fui a criança que não deu trabalho. Eu fui a criança que nunca deu trabalho nem na escola, nem dentro de casa, em canto nenhum. Acho que foi muito por aí, foi muito nesse caminho. Você trouxe essa sua não compreensão, mas você também se compreendeu dentro de um ambiente educacional que foi o acadêmico, né? O universitário. Então, se você achar relevante e puder trazer como foi esse seu processo de descoberta fora da cidade de Livramento, que com certeza você foi para uma cidade maior, então trouxe novas imersões dentro da própria comunidade LGBT. Se você achar que é relevante, puder compartilhar um pouco. Já na universidade, acho que eu fui para a UFBA com 20 anos, foi um mundo de descobertas. Eu cheguei em Salvador, era outra realidade, ver outras pessoas. Só que eu já saí daqui sabendo que, né, com essas inquietações, e lá foi um lugar de procurar, de conhecer, de expandir. Então, foi muito interessante, foi muito importante ter esse processo, ter esse momento com outras pessoas, porque a minha turma, todo mundo, praticamente todo mundo, acho que só tem um hétero na minha turma. Então, e muita gente se descobriu naquele momento também, então foi muito interessante, apesar também de, para mim, eu ficava com aquela sensação do atraso, né, que foi muito tarde para mim o processo. Mas hoje eu já compreendo que não é que foi tarde, né? Enfim, a gente vive... Você respeitou seu próprio tempo, né? Porque a gente vive em uma cidade, tem uma família, tem um contexto, e cada um vai conseguir, né, lidar de uma forma. Então eu guardei muita coisa por muito tempo, mas ir para a universidade fez esse processo ser mais tranquilo, porque eu acabei descobrindo muita coisa lá fora antes de voltar. Sim, sim. Mas eu queria fazer um gancho também, assim, Pode falar. porque acho que para tentar, acho que a universidade pública, a universidade, acho que para a gente acaba sendo também essa plataforma de se compreender e de encontrar referências, né, que positivem essa existência, né? Então eu também tive esse processo também, assim, para mim foi muito importante fazer esse movimento de sair para poder me entender melhor um pouco nesse lugar, ainda que eu já tinha entendido a minha sexualidade, mas para mim foi difícil positivar isso de maneira tranquila, né? Eu acho que esse processo da educação, né, da universidade, de encontrar outros sujeitos que positivem de maneira tranquila as suas existências foi interessante, importante para mim. Para concluir, vou recapitular um pouco o que foi dito por cada um de nós. O que tange a educação hoje é uma coisa muito limitadora, muito precária. A estrutura educacional brasileira não comporta a quantidade de diversidade que deveria. Então, seja ela diversidade de orientação sexual, de identidade de gênero, tudo que tange as múltiplas diversidades, tanto religiosas que não se adequam aqui, precisa ser melhor estruturada. Nós temos o direito à educação, mas também temos o direito à liberdade individual. Então, nunca um direito pode interferir o outro.